E uma coisa que o pessoal me pede bastante também é indicação de livro, né? Livros para quem está começando, livro para quem já está há algum certo tempo dentro do mercado. O primeiro livro que eu li do mercado foi Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Um livro muito legal. Ele conta a história do Benjamin, que é um dos maiores investidores do mundo. Apesar de todo mundo conhecer o Buffett, o Benjamin, ele... Inclusive, os dois foram amigos, né? Durante toda a trajetória ali de investidor, principalmente quando os dois trabalhavam diretamente ligada à Bolsa Americana. Só que a história dele é muito legal. Eu li esse livro em 2016, 2017 e me deu uma baita base para o mercado. Inclusive, quando surgiu a pandemia, eu reli ele, porque logo quando começou os problemas ali da Bolsa, o mercado começou a cair muito, a gente começou a ter o circuit break aqui no Brasil. Eu lembrei que no livro do Benjamin ele comenta em alguns momentos ali que o mercado americano caiu muito, né? O famoso bull market. E puta, foi muito legal eu reler aquilo, experienciando muita coisa que estava escrito ali com o mercado brasileiro naquela época. Algumas semanas ali bem doídas para quem tinha investimentos na bolsa, mas me trouxe a calma naquela época de que tudo passa. Tudo no mercado, assim como o gráfico sobe e desce, os problemas dentro do mercado, se ele está descendo, uma hora ele vai subir. Então o livro ele acabou me trazendo aí essa calma para não sair vendendo todas as minhas ações. Eu cheguei a ter uma perda de 70% em uma das ações que eu tinha, foi uma perda bem significativa. Consegui segurar boa parte delas, consegui fazer bons trades naquela época. Porque o mercado caía um dia 15%, no dia seguinte ele subia 10%, 20%. Então, dependendo da ação que você estava de olho ali, você já conseguia ter um bom resultado fazendo um day trade em ações que normalmente você acaba fazendo swing trade. Então, assim, esse livro eu aconselho todo mundo a ler. Você quer conhecer sobre o mercado, você quer iniciar essa jornada aí no mercado financeiro aqui no Brasil, leia O Investidor Inteligente, porque ele foi um livro que me deu uma base bem sólida, principalmente quando o mercado agiu ali de uma forma mais agressiva. E aí tem alguns livros mais técnicos. Um livro também que eu sempre falo, o pessoal lê é o Candlestick. O Candlestick ele é um livro onde basicamente você aprende a leitura do gráfico de forma bem teórica, tá? Ele pega ali todos os padrões que a gente conhece, ele explica a questão candle a candle, um candle de força, ele fala sobre candle fechando no 0 a 0, doji. É um livro focado mais para quem trabalha, né, com a análise técnica, mas para quem também faz o tape. É interessante, assim como eu ensino os meus alunos, sempre utilizar o gráfico como base. Para quem opera só gráfico, esse livro ele é fundamental, tá? E para quem opera tape também é um livro bem interessante para você ter na sua prateleira. E esse eu tenho aqui. Eu cheguei a dar o que eu tinha, o primeiro livro que eu comprei, eu acabei comprando outro, porque em alguns momentos, principalmente lá atrás quando eu estava começando no mercado, vira e mexe eu pegava ele e dava uma lidinha para tentar entender algum dos padrões ali que o mercado acaba colocando diariamente, né? Tem um livro muito legal também que é Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, do Alexander Elder. Esse livro é um livro muito bacana, conta a história dele também no mercado. Ele dá meio que o passo a passo para você ir adentrando nesse universo de uma forma mais tranquila. Porque o que acontece? Muita gente, quando começa a sentir o sabor do mercado, a pessoa se empolga, a pessoa começa a ver que pode ter resultados expressivos de forma rápida, e isso não é benéfico. A gente tem que entender que o mercado financeiro, independente se você opera swing trade, independente se você faz o day trade, que é a minha especialidade, você precisa ter a calma e pensar sempre no longo prazo, tá? O day trade ele traz para você uma sensação de que, nossa, eu posso ganhar muito dinheiro em uma semana, mas o objetivo não pode ser esse. O objetivo do day trade você precisa ter ele como um ganho a médio e longo prazo. Pô, eu preciso tentar fazer um pouquinho por dia para que daqui 10 dias, 30 dias, 50 dias, daqui um ano, eu consiga ter aí rentabilizado o dinheiro que eu tenho hoje aplicado. Muita gente acha que, eu tenho aqui só R$ 1.000, não tenho mais nada, eu vou fazer esses 1.000 virar 10. O pensamento não pode ser esse, tá? Você consegue fazer R$ 1.000 virar 10.000. Só que o seu pensamento tem que ser, pô, quanto que eu consigo rentabilizar isso? Hoje, se eu colocar num CDB, se eu colocar num CDI, se eu colocar numa letra, eu vou ter ali 1%, no máximo 1,3% ao mês. O objetivo do day trade é você conseguir buscar rentabilizar ainda mais que isso. Então, assim, se eu conseguir em um mês pegar R$ 1.000 e transformar em 150, R$ 160, pô, você já está rentabilizando acima dos investimentos médios do mercado, vamos dizer assim. Então, o pensamento tem que ser esse, tem que ser aquela coisa gradativa. E o livro Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, ele traz isso para você, tá? Análise técnica dos mercados financeiros do John Murphy também é um clássico.
tá? Aconselho todo mundo a ler. Ele fala bastante sobre análise técnica, mas ele também ele traz para as pessoas que leem esse livro o sabor do day trade. Ele, na teoria, ele consegue explicar para a gente como que funciona o mercado a médio e longo prazo, que é isso que eu estou falando, que muita gente que faz swing trade busca, mas ele também ele mostra como você sendo um especialista em swing trade, você consegue trazer isso também para o day trade. Explicando rapidamente aqui, o swing trade são ações que você compra em um dia e vende em outro dia. O day trade são ações que você compra e vende no mesmo dia. Então, muitas vezes vai acontecer de você, vou comprar algumas ações aqui da Magazine Luiza. Você comprou às 10, 11 da manhã, a ação nas 4 horas da tarde, ela já valorizou 4%. Se você vender essas ações que você comprou às 10, 11 da manhã, vender no mesmo dia às 4 horas da tarde, isso é caracterizado como day trade. E esse livro é bem legal porque ele traz isso para você. Ele mostra esses dois cenários dentro de uma metodologia aplicada para o swing trade. Então, a especialidade dele é a análise técnica, é a leitura de gráfico. A leitura de gráfico ela funciona muito bem para quem vai trabalhar com swing. E ele consegue trazer essa realidade da análise técnica aplicada para o swing e para o day trade. Então, também aconselho todo mundo a ler esse livro. Tem um livro legal do Fábio Figueiredo, um livro brasileiro, que é Operando na Bolsa de Valores, Estratégias de Investimentos para o Trader Brasileiro. Esse livro também foi um livro muito legal que eu li. Basicamente, ele foca a leitura do mercado, a leitura de gráfico, a leitura de ações, especificamente para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, a gente pode dizer que ele é um mercado novo. Então, assim, quando você começa a pesquisar referências, tem muita coisa americana, tem muita coisa internacional, e aí quando você tem ali o Fábio trazendo isso para a nossa realidade, é muito interessante. Também tem um livro muito legal que é A Lógica do Mercado de Ações, do Michael Covel. Esse livro, ele é uma introdução sobre o mercado financeiro americano e ele explica bem didaticamente como que funciona a questão da compra das ações. Você consegue ter bem claro o fundamento disso e também é muito interessante. O investidor inteligente ele traz isso para você, mas de uma forma um pouco mais técnica. Quando você fala da lógica do mercado de ações, ele é um pouco mais detalhado, ele faz mais sentido, principalmente as questões técnicas de como que eu posso entrar vendido no mercado, se eu não tenho papel, o que eu estou vendendo, porque na lógica, para quem entra no mercado, você só consegue comprar, né? E entrar vendido é uma expressão que muita gente tem dificuldade de entender. Eu tenho até uma aula no curso que eu falo somente sobre isso, e esse livro ele traz de uma forma bem inteligente pra gente o que são essas expressões, como que funciona aí o mercado de uma forma mais teórica. E a última anotação que eu fiz aqui foi A Bola de Neve, do Warren Buffett e O Negócio da Vida. Esse livro não foi ele que escreveu, foi a Alice, e esse livro basicamente conta a biografia do Buffett. Todo mundo conhece ele, você já deve ter escutado falar sobre ele em algum lugar aí da internet. Mas pouca gente sabe qual foi a história dele dentro do mercado. O Investidor Inteligente conta a história do Benjamin, e esse livro ele conta a história do Buffett, que está aí até hoje sendo um dos maiores acionistas da Bolsa Americana. Vale a pena ler. Ele não tem um conceito muito técnico, mas ele explica um pouco como você deve agir perante alguns momentos dentro do mercado, que foi basicamente como o Buffett agiu aí na sua história. E ele passa principalmente a visão do longo prazo, né? O Buffett se tornou o que se tornou justamente por ter essa visão a longo prazo, sem pressa nenhuma, todo dia ali comprando um pouquinho, sempre que possível comprando, e sempre comprando, conseguindo dividendos, reinvestindo os dividendos. Essa biografia conta bem como que foi o início dele no mercado, fazendo isso, e também como foi isso gradativamente, né? Como ele atingiu o que ele é hoje de forma gradativa. E ele também nos ajuda a fomentar a questão de sempre a longo prazo. Eu nunca entro numa ação para ficar rico em um mês ou para triplicar meu capital em pouco tempo. O objetivo é sempre pouco a pouco. A ação está caindo. Se você tiver dinheiro, acredita naquela empresa, acredita no negócio, compra mais um pouco. A ação não para de cair, mas eu continuo acreditando no papel. Compra mais um pouco, porque assim, o importante, sempre quando você for comprar uma ação para fazer swing, é você ter fundamento do porquê você está fazendo aquilo, tá? Evite comprar ações que já estão na boca do povo, que já tem gente fazendo live, falando sobre, que já tem vídeo na internet. Normalmente, quando você entra nessas ações, você já tá pegando só a rabeirinha ali e dificilmente você vai ter um ganho expressivo. Então, é importante você estudar o mercado como um todo. Eu gosto muito da área de tecnologia. Estude as empresas de tecnologia, conheça qual o mercado que ela está investindo, para onde ela está indo. Isso vai te dar uma clareza muito grande de onde essa empresa vai chegar e você vai estar junto dela ali apostando nisso e recebendo aí retornos bem interessantes. Eu gosto muito do varejo, apesar de ter muitos especialistas que falam que o varejo no Brasil ele tende ao fracasso. Eu discordo um pouco, porque as minhas maiores apostas dentro do mercado sempre foi no varejo e eu sempre consegui ter ganhos bem expressivos.
Claro que existem fases, existem épocas, a política impacta muito nas ações e principalmente quando a gente fala de varejo. É o que eu falei agora há pouco. Se você acredita na empresa, se você conhece o que a empresa está fazendo, se você consegue entender quais são os planos dela a longo prazo, você consegue acompanhar ali o ganho dela, né? Por mais que em alguns momentos ela esteja desvalorizada frente às outras ações, você consegue ter uma clareza de onde ela quer chegar e onde ela vai chegar. Estou aí no mercado há cerca de 8 anos e já experienciei muita coisa com o varejo. Já tive papéis que subiram mais de 1000% e também já peguei queda de 70%, como foi no caso da pandemia. Mas no geral ele sempre volta. Isso não é uma recomendação de compra, é porque, como eu falei, eu sempre invisto no longo prazo, nunca olho, preciso de um retorno expressivo de forma rápida, e o varejo ele sempre me trouxe isso. Bom, basicamente é isso. Queria trazer esses livros aí para vocês. Acho que são livros bem bacanas para quem está iniciando no mercado e também para quem já opera, para quem já está no dia a dia ali fazendo os seus trades. Acho que é legal você ter esses fundamentos. Trouxe aqui grandes nomes do mercado, principalmente internacional, e com certeza essa leitura vai agregar aí no dia a dia de todos vocês, e principalmente para quem está começando, né? Porque eu acho que a maior dificuldade de quem começa dentro do mercado é entender essa bagunça toda, e esses livros dão uma base bem sólida.